Neste primeiro programa do ano de 2022, quero desejar a vocês muita força, muita saúde para a gente dar uma virada política na cara do Brasil. Mas eu também não posso começar esse cabeça feita sem antes tocar no assunto que mobilizou milhares de pessoas em todo o país. As enchentes que atingiram principalmente a Bahia, mas também Minas Gerais. Certamente a maioria do povo brasileiro se comoveu com as tenebrosas cenas das vítimas nestes estados. Cientistas atribuem as causas das fortes tempestades às mudanças climáticas. E para quem não acredita em aquecimento global, os efeitos estão a castigar o nosso povo, principalmente os mais pobres, os despossuídos, em grande maioria gente negra, indígena, mas também brancos pobres, pertencentes à classe trabalhadora. Eu sou Olívia Santana, pedagoga e deputada estadual da Bahia, e apresento aqui, no canal da Fundação Maurício Grabois, o programa Cabeça Feita, com temas sobre raça, gênero e classe. No programa de hoje, o tema é enchentes. Não olhe para cima e os agentes do caos no Brasil. Vem comigo! As enchentes que causaram grandes estragos, principalmente na Bahia e em parte do território de Minas Gerais, foram causadas por múltiplos fatores. Fenômenos naturais, degradação do meio ambiente, principalmente. Cientistas apontam que a Laninha, um fenômeno natural que reduz a temperatura da superfície do Pacífico Sul e por isso traz mais chuvas para o norte e o nordeste do país, foi uma das principais razões que provocaram as terríveis enchentes. Foi a pior chuva do mês de dezembro no estado da Bahia. Desde 1989 que não se vê algo assim. E Itamaraju foi o município onde mais choveu em todo o Brasil. Outro fator importante, o pesquisador e geógrafo baiano Diosmar Filho explicou em uma entrevista ao jornal Brasil de Fato que a proporção das enchentes nos estados afetados foi provocada pelas mudanças da geografia local. Ele explicou que as regiões do sul da Bahia e do norte de Minas Gerais foram tomadas nos últimos 35 anos por um processo de desmatamento da Mata Atlântica e do Cerrado, impulsionado por uma política de reflorestamento com monocultura de eucalipto. De acordo com o pesquisador, como os topos de morros não conseguem mais absorver as águas das chuvas que deveriam ficar retidas naquele solo, elas escoam para os vales, levando sedimentos e resíduos para os rios. Sem a mata ciliar, os rios passam por um processo de assoreamento, fazendo com que as inundações sejam mais recorrentes. Os dados fornecidos pela Defesa Civil às vésperas da virada do ano de 2021 contabilizavam 21 mortes e mais de 34 mil pessoas desabrigadas pelas chuvas, assim como mais de 42 mil desalojadas que tiveram que abandonar temporariamente suas casas. O total de municípios afetados chegou a 136, em que foram reconhecidos também pelo Estado municípios em situação de emergência. As enchentes também atingiram o norte de Minas Gerais, nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. Segundo informações da Defesa Civil daquele estado, às vésperas da virada também contabilizava-se 58 municípios afetados pelas chuvas, todos em situação de emergência. Embora Jair Bolsonaro tenha declarado que baixaria uma medida provisória destinando 200 milhões de ajuda à Bahia, o que já seria muito pouco considerando o tamanho do estrago, na verdade, na medida provisória publicada no dia 28 de dezembro último, foram destinados à Bahia apenas 80 milhões.
Os demais recursos foram direcionados a outros estados. Este é um governo, portanto, marcado pela mentira, pela fake news. É triste ver a Bahia, parte de Minas Gerais, enfrentando uma enchente sem precedentes. O povo brasileiro passando fome, milhares de pessoas sofrendo, morrendo de Covid-19. O SUS sufocando por falta de investimentos, a educação sucateada e a ciência à míngua. E, pasmem, o orçamento do governo federal de 2022, sabe para quem foi direcionado? Pelo menos a metade do orçamento para os bancos. É isso mesmo. Dos 4,82 trilhões de reais previstos no orçamento, 1,88 trilhão foram direcionados para o gerenciamento da dívida pública, fazendo assim a alegria dos banqueiros e a infelicidade de uma larga parcela do povo brasileiro. O famigerado teto de gastos, instituído logo após o golpe contra Dilma, serve exatamente para manter esse estado de coisas. Serve para não permitir que áreas sociais, como saneamento básico, moradia, educação, saúde, entre outras, disputem esse astronômico orçamento com o rentismo. Imaginem se tivéssemos esses trilhões para refazer as áreas afetadas pelas enchentes, a moradia dessas famílias desabrigadas, comida em abundância, recuperação do comércio, recuperação das pontes, das estradas. E imagine como seria outro Brasil. Mas isso é a nossa expectativa, porque somos socialistas. Lembra quando a China construiu hospitais em uma semana, logo que começou a pandemia? Que sonho! Você via que a vida estava sendo colocada em primeiro lugar. Por isso os chineses, que são 1,4 bilhão de pessoas, tiveram muito menos vítimas da Covid-19 que o Brasil, que tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. A realidade brasileira e de muitos países é de um capitalismo draconiano. A lógica do lucro sempre ganhando da lógica da vida. Todo esse quadro grave nos mostra o quanto foi deletério para o nosso país a eleição do capitão Jair Bolsonaro. Temos um presidente que é uma verdadeira lástima. Enquanto milhares de baianos e baianas tiveram suas casas devastadas pelas chuvas e várias pessoas se mobilizaram em solidariedade às vítimas das enchentes, criando campanhas, doando dinheiro, insumos, roupas, entre outros itens, Jair Bolsonaro estava simplesmente curtindo suas férias em Santa Catarina e não interrompeu. Pasmem, a região sul da Bahia, até o mês de dezembro, recebeu apenas 2,1% das verbas federais para prevenção de desastres. Assunto de todas as rodas nesses últimos dias, o filme Não Olhe Para Cima, do diretor Adam McKay, é uma fábula apocalíptica certeira, ao juntar eficientemente, numa linguagem satírica, todos os males que estamos colecionando para a destruição interna do planeta, sendo ela a mais poderosa e letal, a indiferença das elites que comandam o capitalismo. No filme, que parece ter sido feito sob encomenda para o Brasil, é possível identificar os personagens que transformaram o país nos últimos 3 a 4 anos em um laboratório da destruição fascista dos direitos sociais e da sanidade física e mental, e também do meio ambiente. O apocalipse no filme é um meteoro que destrói tudo rapidamente. Após um roteiro de indiferença, de banalização do mal, o planeta explode em fragmentos. Todos os alertas são ignorados. O lucro e os interesses das grandes corporações prevalecem. Dei spoiler. Enfim. Mas essa espécie de apocalipse brasileiro, enchentes, mais de 600 mil mortes por Covid, sabemos não está vindo apenas da natureza maltratada,
mas muito intensamente das esferas do poder miliciano e fundamentalista que se supera em impunidade e indiferença todos os dias. Nossos algozes destroem a natureza, desdenham e debocham das cúpulas mundiais do clima. Desobedecem acordos internacionais, favorecem o desmatamento e liberam os agrotóxicos mais perigosos à saúde humana. Enfim, ligam o explodam-se para o povo e se divertem em férias. Desastres recentes, como o de Brumadinho, e as consequências quase que impunes, nos mostra a face mais perversa do grande capital e de governos comprometidos com essa gente. Qualquer tragédia natural torna-se muito maior num ambiente que foi devastado em favor de uma política que exacerba o poder do agronegócio, das mineradoras, do garimpo. Neste governo Bolsonaro, centenas de agrotóxicos foram liberados, muitos condenados em vários países da Europa. Um retrocesso. O garimpo ilegal cresceu desenfreadamente, causando desespero e morte nas comunidades indígenas. O presidente, em vez de protegê-los, chegou a visitar um garimpo ilegal em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, causando indignação e protesto. No dia 28 de outubro de 2021, o Poder 360 divulgou a seguinte declaração do presidente Jair Bolsonaro aos garimpeiros: se vocês querem plantar, vão plantar. Se vão garimpar, vão garimpar. Se quiserem fazer algumas barragens no Vale do Rio Contíguo, vão poder fazer. Discursou o presidente defendendo o famigerado PL 191/2020, que visa a liberação de garimpos em terras indígenas. Há um perfil de população típico que é atingido por essas tragédias, que são pessoas já afetadas por não ter o mínimo de condições dignas de moradia, saneamento básico, renda, acesso à saúde e escolaridade. Uma maioria negra e indígena, também brancos pobres, comunidades quilombolas, pesqueiras, populações ribeirinhas, trabalhadoras e trabalhadores rurais, entre outras. Essa incidência mais efetiva dos desastres naturais sobre esses grupos sociais se dá o nome de racismo ambiental. Deixar essas pessoas em risco social é racismo e é dever de Estado proteger essas populações. É importante destacar que em novembro de 2021 aconteceu na Escócia a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP26, que teve a representação dos povos indígenas e do movimento negro brasileiros, configurando-se como uma participação histórica. Essa presença impulsionou debates importantes sobre a questão climática, associada a desigualdades raciais e à vulnerabilidade social. Ativistas que participaram da conferência denunciaram o racismo ambiental e o genocídio das populações mais vulneráveis. A jovem ativista indígena Thais Suruí foi a única brasileira a discursar na abertura da conferência e falou sobre a necessidade de medidas urgentes para frear as mudanças climáticas, além de denunciar o desmatamento na Amazônia. Reduzir o desmatamento e proteger as margens de rios e bacias, proibir a construção de novas barragens de mineração, fazer a reforma agrária, recompor a vegetação, investir em saneamento básico e urbanização, entre outras ações de proteção da vida, é fundamental. É preciso responsabilizar o Estado diante dessa tragédia e não permitir que fique apenas na mão das redes de doação, que, vale destacar, têm sido fundamentais numa ação de solidariedade que mobilizou inúmeras pessoas Brasil afora. Mas toda essa ajuda é insuficiente diante das medidas que precisam ser tomadas como prevenção para proteger inúmeras famílias. A tragédia que nossa gente passa neste momento, com as graves enchentes,
não é rápida como um meteoro, se estenderá em dor ainda por meses e talvez anos. As sequelas não se recuperam facilmente. Foram dezenas de anos de luta e construção de lares, de cidades, pelo labor e pelo trabalho, que foram destruídos em minutos de enxurradas. E por isso precisam de grandes investimentos do Estado brasileiro para que a recuperação se dê com eficiência e celeridade. É um direito do povo. Estamos em um ano de eleições e precisamos eleger um presidente da República comprometido com a agenda democrática de garantia de direitos e uma bancada parlamentar alinhada com essa agenda, comprometida com a sustentabilidade, com os direitos humanos, com a classe trabalhadora, a luta feminista e a luta antirracista. É preciso revogar os decretos, portarias, medidas provisórias que fragilizam o IBAMA e órgãos ambientais. Há que se promover uma política de desenvolvimento moderna, sim, mas sustentável para o país. Se você gostou deste conteúdo e quer ajudar para que mais pessoas possam compreender sobre o tema aqui abordado, curta, comente, compartilhe este vídeo. E não esqueça de ativar as notificações no sininho para ficar sempre por dentro dos conteúdos da Fundação Maurício Grabois. Até mais. Pronto. Próspero para as pessoas. Ainda bem que eu já tinha gravado na cabeça. Seguiu o baile. Lavamos nossa alma, né? Eu acho que foi terapêutico.